Mas é muito interessante poder entender da história do carnaval. Eu entrei de uma maneira realmente peculiar. Eu comecei como passista da União da Ilha em 99. E por um acaso, porque eu observei como passista, eu sempre quis ser rainha de bateria. Mas nessa início de época, no início do ano 2000, a gente ainda tinha um estigma de que a rainha era um posto financiado. Midiático. Que as mulheres negras, elas não podiam estar ali, ainda tinha isso, porque quando eu era passista, eu perguntava para os diretores, não, esse lugar, neguinha, não é para você não, tem que ter dinheiro ou ser da mídia. Então, como passista, a gente ouvia isso. Que loucura. E ouvia que não era criado pra gente. Aí depois, no curso de tempo, aquilo sempre me instigou, eu falei, não é possível, se a comunidade preta criou o carnaval, como é que a primeira rainha não era preta, né? Que lógica tem essa? E aí surgiram vários achados históricos, surgiu na minha mão depois de um tempo, né? Desse filho da dona Dalva. Na época da pandemia, ele me procurou. Ele tentou pegar meu contato com a escola, porque a mãe dele faleceu e ela era minha fã. E ela era do Império Serrano, ele foi meu ritmista. Eu até perguntei pra ele, por que você nunca me contou essa história? A mãe dele ficou deprimida, porque ela foi destronada em 1986. Ela assumiu o posto de rainha em 1950. Em 86, segundo o jornal Globo Bairro, né, tem a foto da primeira, até então, corte do carnaval com pessoas brancas que fizeram aquele concurso na quadra com pessoas da comunidade, ganhou essas pessoas em relação às passistas, e era uma mulher que era dona de uma metalúrgica. E aí subtende-se aquela coisa do carro alegórico de ferro, etc e tal, o financeiro, porque foi uma época que o Império Serrano começou a entrar nessa questão super escola de samba comercial. Aloysio Machado, eu conversei com ele, ele falou que vendo o cenário, que era uma escola da resistência do samba, mudando o cenário, ele resolveu, com Beto Sem Braço, escrever Super Escola de Samba S.A., escondendo gente bamba, que covardia, por um combo de coisas que ele via naquele momento. Que, ao mesmo tempo, não deu para frear a evolução, né? Virou realmente uma grande empresa, as escolas de samba têm importância, não estou invalidando e nem dizendo se é certo ou se é errado, mas é importante a gente entender a história, como é que a história se construiu para hoje ser o maior espetáculo da Terra. Com certeza. Teve fatos positivos e negativos. O positivo da comunidade preta, que criou o rancho carnavalesco preto, né? Porque era português, mas começaram só com pessoas pretas, para ter um contraste social contra uma sociedade que não aceitava a comunidade preta. E, ao mesmo tempo, uma imposição. Não só não aceitava, enxergava o povo preto como... Sem valor. Sem valor, exatamente. Sem valor. Desvalorativo. E aí pensa, pós-abolição, depois daquela década de 20, uma porção de preto criando um rancho carnavalesco, que na verdade era a ideia portuguesa, né? Vestido de longo, com mulheres com coroa, mestre sala e porta-bandeira, porque existia rainha já naquela época. Mas você sabe que, Téria, vestido longo. Mas você sabe que é muito interessante, porque isso, o porquê a gente pensa, o porquê o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro foi a única... Eu gosto de marcar esse território, porque a cidade do Rio de Janeiro tem recortes muito loucos. Sim. O Rio de Janeiro foi a única cidade das Américas que teve um rei, que foi sede de um império. Então, essa narrativa da realeza e da corte, ela é muito presente na história da nossa cidade. Sim. Então, você teve um Dom João VI aqui, né, que ele era um rei, né, de uma, não mais de uma colônia, que era sede de um império, que englobava Portugal, inclusive. Então, ele estava aqui fugindo da tropa napoleônica na época que estava tomando a Europa. Ele veio para cá. E aí a gente tem essa realeza presente aqui. Então, aquele era o lugar especial. E aí o povo, né, começou a enxergar nesse lugar o lugar especial. Então todo mundo teve o direito de quê? Colocar sua coroa, seus vestidos longos. Inclusive, na história dos casais de mestre sala e porta-bandeira, é muito interessante que eles enxergavam, muitos dos que começaram essa narrativa, eles ficavam vendo pelas frestas das portas como a corte dançava. Para poder fazer...
poder imitar, é de aquela certa maneira. sensação de pertencimento. Sim, eu sabe? pertenço a essa sociedade. Eu pertenço a esse ambiente, eu preciso estar aqui, mas ao mesmo tempo é muito ruim, né? Porque estava sendo jogado para escanteio. É lógico. Então é interessante quando você traz isso e eu te cortei para trazer esse recorte histórico. E aí, conversando com a doutora Helena Teodoro, ela ainda aprofunda mais, porque ela tem a base da história africana, né? Que Não, ela é fortíssima. Ela A grande veio- enciclopédia. Aí a ela grande falou, Google do além samba. disso que você falou, a comunidade negra criou isso porque vieram muitos reis e rainhas que foram escravizados. Sim. Pessoas nobres da África. E aí, a comunidade preta, vendo isso, conseguiu fazer praticamente um sincretismo de eu não posso expressar a minha cultura africana, mas eu quero remeter àquela ideia do meu reinado africano, que foi pioneiro na civilização, a história dos reinados, né, Egito, etc e tal, e vou expressar isso de uma maneira lúdica, vamos dizer assim, né, com essa questão do carnaval e aquelas mulheres que foram sacrificadas, violentadas, estrupadas no navio negreiro e desde da fazenda, né? Também no Império, elas voltaram a ser coroadas, a ter um momento de poder, de como eu faço a faxina, mas aqui nesse momento eu sou uma rainha. E isso tem importância muito grande para o movimento negro. Só que a história do carnaval foi completamente deturpada, porque a gente só entende o carnaval da década de 70, 80 para cá, que as pessoas começaram a se desnudar e a comunidade, a sociedade na época, como era muito conservadora, taxou o carnaval a festa do corpo e da carne. Nunca foi isso.